Olá, eu sou Liboni e eu sou diletante profissional. Hoje eu quero falar sobre um artista. Eu tenho uma playlist aí no canal que eu falo de vários artistas, né, pintores, que eu acho importante a gente estar sempre reconstituindo aí a história da arte como um todo, pintores antigos, recentes, porque a gente sempre tem que ir olhando para esses caras para aprender coisas novas. Quem eu vou falar de hoje é um contemporâneo, na verdade, um artista de quadrinhos, um dos mais influentes e importantes que começa na indústria dos super-heróis e depois transita para um trabalho bem mais autoral, que é o David Mazzucchelli. Apesar de ter esse sobrenome bem italiano, ele é americano, nasceu em 21 de setembro de 1960, está vivo até hoje, é um professor na, na Escola de Design de Rhode Island, em Manhattan. Ele começou a carreira dele, a carreira profissional, né? Todo mundo sempre vai ter, né? Desenterrar nos baús, vai achar coisas diferentes. Mas profissionalmente ele começa com o Mestre do Kung Fu, que é um quadrinho da Marvel, edição 121, lá de 83. E ele ainda estava na faculdade quando ele fez esse quadrinho. E quando o Mazzucchelli começa, ele tem um desenho bem naturalista, assim, é, aquela tentativa de fato representar as coisas como são, trabalhar a musculatura, o que a gente chama de desenho acadêmico, né? Sem, praticamente sem estilização, uma coisa bem, entre aspas, realista, né? Mas ele estava ali, o realista ele já tem um pouco de estilização, o desenho dele era quase naturalista mesmo. Mas mesmo nesse início, já dava para notar que o desenho dele tinha muito movimento. Ele, apesar de o desenho em si ele ir para um caminho realista, ele desde o começo já tinha uma concepção interessante de enquadramento, de escolha das poses, de composição da cena, de forma que ele fazia todas as cenas bem dinâmicas, com bastante movimento. Era já já no começo ele já se mostrava diferente, né, da maioria do que se tinha na época. E em 84 ele faz uma edição, ele trabalha nos quadrinhos de Star Wars, já usando bastante elemento gráfico, usando onomatopeia, linha de movimento, umas linhas para representações, vários elementos gráficos e linhas e trocas, assim, obviamente a cor quem fazia era outra pessoa, mas você deixa o plano recortado para o colorista fazer com cor diferente. Então ele já trabalhava o elemento gráfico para dar intensidade na cena. Isso já começava a mostrar ali uma preocupação com o todo que ia muito além do desenho. E ele vai ficar famoso em si com a temporada que ele ficou no Demolidor, lá em 85. Ele desenhava o Demolidor escrito pelo Frank Miller, que é a época que tem a queda do Murdoch e algumas das histórias mais famosas do Demolidor. E ali você já começa a ver que ele tem. O estilo dele começa a se moldar, começa a ficar diferente. E ele vai um pouco além, ele sai um pouco daquele padrão que a Marvel tinha na época, com um trabalho assim com umas linhas já mais fluidas. Ele abandona aquele naturalismo extremo, ele vai para o realismo. A linha ela já tem mais uma preocupação em ter movimento na linha, em ter recorte na linha, do que ter uma precisão em termos de musculatura, em termos de definição. Ele já começa a carregar nas sombras um pouco mais. E isso influencia também todos os outros artistas da casa, todos os outros artistas que vêm depois, e começa a mudar um pouquinho a cara do visual da Marvel. Quem lembra dos quadrinhos dessa época, e se você lembra do Rei do Crime, que era o grande vilão do Demolidor, se você olha uma imagem do Rei do Crime do Mazzucchelli, ele é um personagem quase quadrado em proporções. Ele é uma estilização muito interessante, porque o Rei do Crime é um personagem grande, né? Grande, meio gigantão,
Mas o Mazzucchelli trabalhava a proporção dele de uma forma muito interessante, deixava ele quadradão, com as mãos grandes, a cabeça grande. É um personagem muito peculiar na visão do Mazzucchelli. Mais pra frente, ele volta a trabalhar com o Frank Miller lá entre 86 e 87, quando ele faz o Batman Ano 1. Já no Batman Ano 1, a gente vê a estilização dele aumentando e ele meio que ali chega no limite do que seria um desenho ainda realista com estilização. Enquadramentos espetaculares, ele usava linhas bem mais retas, tinha uns cortes mais ágeis das sombras, carregou bem mais no contraste do claro e escuro. E numa entrevista ele falou que nessa época, como ele sempre foi muito influenciado pelos quadrinhos dos anos 60, ele estava pensando muito nesses artistas que ele gostava, né? O Chester Gould, o Hergé, o Alex Toth, até o Kurtzman, que é um cara da Mad, assim, que é um cara de cartoon. Ele falou que sim, não, o trabalho dele não tinha nada do Kurtzman, visualmente, mas aquela ideia de manter as coisas simples. Então ele começa a trabalhar com uma linha muito mais simples, uma linha muito mais precisa. Ele começa a procurar uma elegância e um refinamento ali no desenho que, de certa forma, moldou o que a gente vê nos anos seguintes, assim, os anos 90 dos quadrinhos, e os anos... Tudo bem, nos anos 90 a gente tem aquela ida para um desenho bem mais carregado, né, na linha do Jim Lee e vários outros, mas quando você volta para os anos 2000, com um desenho mais simplificado, tudo remete muito ao Mazzucchelli e que remete de fato, assim, talvez o nome mais chave nisso aí seja o Alex Toth, que é um cara até que merece um vídeo aí depois, qualquer hora eu vou fazer, porque ele tem um trabalho lá nos anos 60 de estilização muito interessante, muito curioso. Então, em Batman 1, o Mazzucchelli eu acho que ele chega no limite do que ele se interessava e gostaria de fazer em quadrinhos de super-herói. Que por mais que você possa estilizar, ainda exige um nível de realismo. Daí em 91 ele volta com uma revista independente que ele publica com materiais dele e de amigos. São algumas edições, chama Rubber Blanket. É uma revista muito rara, muito difícil de achar. Foi bem underground mesmo. E ali começa a abordagem bem 100% pessoal dele. Ele vai para um estilo muito cartunesco, um estilo muito estilizado, bem simples, bem elegante. Busca uma narrativa mais emocional. Ele tenta usar o desenho com uma função mais de sensação, mais de emoção do que só de representação. Só que assim, né, é bem difícil de achar, acho que nem para baixar, nem você consegue achar só algumas referências dessa revista. Mas se você quer ver um trabalho dele seguindo nessa linha, em 94 ele publica um quadrinho chamado A Cidade de Vidro. Cidade de Vidro é uma adaptação de uma das histórias da trilogia de Nova York do livro do Paul Auster. É uma das histórias mais interessantes e mais reverenciadas desse livro do Paul Auster, que é sobre não um detetive, é um cara que é um escritor que resolve se fingir de detetive e ele cobra $100, $100 mais despesa, né, para atuar, e daí ele vai se envolvendo em casos lá. É uma coisa bem peculiar, bem interessante esse livro. O Mazzucchelli ele fala que ele procurou esse livro porque foi uma tentativa de criar um trabalho visual a partir de uma história que ela é pouco visual, né? Se você lê o livro Poster, que é sensacional, você vai ver que não é uma história com elementos visuais, uma história que você vai lendo e imaginando alguma coisa específica. Mas assim, voltando pro quadrinho, né, pra arte, ali você já vê o Mazzucchelli de hoje. O desenho ele já tem umas formas bem mais precisas. Ele é uma coisa mais geométrica, é um estilo mais engenhoso, é um estilo que não tem excesso.
ainda é cartunesco, mas assim, ele já começa a pensar em enquadramentos diferentes, ele começa a pensar em figuras de linguagem visual diferente e vai tendo um requinte assim bem maior. A Cidade de Vidro no Brasil ela foi publicada pela Via Lettera. Não sei se é muito fácil de achar, mas vale a pena. Vale muito a pena se você achar em algum sebo algum dia. E daí, depois da Cidade de Vidro, lá em 84, ele eventualmente publica uma ou outra história em algumas antologias, até 2009, quando ele lança o Asterios Polyp. O Asterios Polyp, que nos Estados Unidos saiu pela Parthenon, no Brasil alguns anos depois saiu pela Companhia das Letras, é assim, o auge do Mazzucchelli e é um dos grandes quadrinhos que vai ser lembrado sempre, não só dele, como quadrinhos como um todo. Ali ele tem um equilíbrio absurdo entre a estilização, ele deixa de lado o cartoon, aquela ideia do cartoon, né, do desenho mais inspirado no desenho de humor, e ele parte para uma estilização que vai para uma linha de um desenho mais geométrico, um desenho mais expressivo, muito simbólico. Ele brinca demais com as estruturas de construção do desenho. Quando a gente faz um desenho, a gente pensa, sempre é falado, né, no desenho acadêmico, você tem que pensar o braço como um cilindro, o tórax como um, um paralelepípedo, a cabeça como uma esfera. Então ele brinca com esses elementos de construção e tudo ali, tudo em Asterios Polyp é extremamente pensado, extremamente calculado. É, ele é muito projetado do começo ao fim para tudo ter uma função narrativa. Então é o auge da narrativa visual dele, é o auge do uso de elementos gráficos, é o auge do uso das letras que ele faz o letramento do quadrinho como um todo e tem uma função visual as letras no quadrinho dele. É o auge da cor, do trabalho de cor dele. É assim, Asterios Polyp é um quadrinho que vale muito, muito, muito a pena ler. Se você não conhece Mazzucchelli, é óbvio, vale a pena ler Batman 1, vale a pena ler o Demolidor dele, mas Asterios Polyp é uma coisa totalmente diferente dessa linha de super-herói, mas que é, assim, uma aula de história em quadrinho. Porque é uma aula de uso de tudo que você tem em função da narrativa, de tudo que você tem em função do simbólico, de expressar alguma coisa. Então, vale muito a pena. Eu recomendo demais, assim, a gente tem essa edição nacional. Se você lê em inglês, a edição gringa ela é mais bonita. O acabamento da edição gringa ela é bem mais bonito. E fora que daí, assim, ele de fato pensou as palavras, a história, para encaixar com o letramento que ele fez. Por mais que a edição nacional seja muito boa, não é a que ele fez integralmente. Então vale a pena procurar. E é isso que eu queria dizer. Se você está ouvindo o podcast, você não viu as imagens, mas você pode ir lá no youtube.com/diletanteprofissional ou no site diletanteprofissional.com.br e você vai ver algumas imagens que eu separei em ordem cronológica dos trabalhos do Mazzucchelli. Recentemente ele não tem publicado muita coisa. A história mais recente que ele publicou foi numa antologia do Drawing Cortler, mas ele não precisa publicar mais nada. Ele já fez tudo o que ele tinha para fazer para os quadrinhos. Ele continua como professor, formando novas gerações. Dá para assistir algumas palestras dele perdidas no YouTube, algumas coisas gravadas. É bem bacana. Ele é um cara bem sagaz, assim, vamos dizer. Ele é bem inteligente. Ele pensa demais nos elementos, no uso dos elementos em função da narrativa. Então, sempre tem muita coisa a aprender com gente assim. Obrigado pela paciência e deixei seu comentário. Fala aí o que você quiser. Até mais.